Hoje no Jornal da Univates, primeira edição, Projeto I completa 5 anos. Vestibular da Univates é dia 10 de junho. Livro aborda imigração alemã em Lajeado e região. E ainda a LAF se prepara para enfrentar o América em Tapera. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. O número de declarações do imposto de renda enviadas esse ano superou a expectativa da Receita Federal. Segundo o órgão, o total de contribuintes que entregaram o documento foi 29.269.987, crescimento de 1,63% em relação ao ano passado. Em 2017, 28 milhões e meio de contribuintes entregaram o documento dentro do prazo. Um curso de língua inglesa a nível intensificado. Desde 2013, através de projeto, a Univates promove a internacionalização para funcionários, alunos e professores. Aprender língua inglesa através de situações reais, aquelas enfrentadas no dia a dia. Essa é a ideia do Projeto I da Univates, que comemorou 5 anos de atividades. E ele é para o público-alvo que já tem vínculo com a Univates, seja funcionário, bolsista, professor. Essas pessoas, então, podem cursar o Projeto I. Ele tem mensalidades mais acessíveis, horários bem flexíveis, turmas de manhã, de tarde, vespertino, para quem sai do trabalho antes de vir para a graduação, ou de noite e sábados de manhã. O Projeto I, então, está completando esse ano, em 2018, 5 anos. Ele começou em 2013, no primeiro semestre, e nós já tivemos mais de 3.100 alunos que passaram por aqui em algum nível de aprendizado. Júlia está entre os 300 alunos inscritos no Projeto I nesse semestre. Até agora, 250 estudantes concluíram o curso, chegando aos níveis mais avançados. Hoje em dia, tu saber inglês é essencial, entende? Para o mercado de trabalho é muito importante tu ter essa língua e justamente também para a questão de tu viajar, né? Para poder te comunicar com outras pessoas é muito importante tu ter, então, essa língua, né? Hoje, quem não tem língua inglesa acaba ficando para trás em diversas oportunidades que a vida oferece, seja na carreira profissional, seja numa viagem, no intercâmbio, até mesmo na proficiência em nível acadêmico de quem está fazendo um mestrado, um doutorado ou pensa em avançar sua carreira acadêmica até a nível internacional, quem sabe fazer uma graduação ou uma pós-graduação fora do Brasil. Algumas empresas hoje já fazem critérios de seleção com a língua inglesa direto na primeira entrevista, assim, nas primeiras seleções. Então, é legal que a pessoa já tenha, né? O inglês hoje é parte fundamental da formação, tanto acadêmica quanto profissional. Sem falar na parte de viagens, né? Hoje, se a gente quer, por exemplo, viajar para qualquer lugar do mundo, o inglês é a língua universal. Em qualquer parte do mundo que a gente for, falando inglês é possível se comunicar com qualquer pessoa na maior parte dos países. Então, acho que é muito importante que a pessoa comece e vá fazendo, porque o aprendizado de uma língua não é algo que a gente faz de um semestre para o outro. É todo um caminhar, então, que precisa se desenvolver com todas as habilidades. O Projeto I contempla 8 semestres, ao todo 4 anos de curso. Quem já fez inglês em outra escola de idiomas ou quem já trouxe o inglês da escola regular pode vir para cá, porque a gente tem prova de nivelamento, então o aluno vai ingressar no nível que ele já tenha conhecimentos para estar acompanhando. Para os alunos que nunca tiveram contato com o idioma ou só tiveram aquele inglês bem básico do colégio, a gente sugere que comece no nível inicial, que é o starter, e essa pessoa então pode vir direto aqui na secretaria, na sala 110 do prédio 1, para fazer a matrícula presencial. Então, o primeiro nível tem que ser feita a matrícula aqui. Mas, para quem vai fazer nivelamento, precisa se organizar um pouquinho antes, vir, agendar a prova conosco, fazer a prova de nivelamento e aí a gente vai sugerir o nível de ingresso. As inscrições do curso de língua inglesa para o semestre 2018B começam dia 29 de maio. As inscrições devem ser feitas no Núcleo de Educação Continuada, na sala 110 do prédio 1 da Univates. Mais informações pelo telefone 3714-7011. A Petrobras voltou a reajustar mensalmente o preço do asfalto desde ontem, com um aumento médio de 8%, para manter alinhamento com as cotações internacionais, informou em nota estatal. Para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, as construtoras que trabalham com obras em rodovias, principalmente obras de recapeamento, não vão ter condições de absorver os reajustes mensais.
Para a Câmara, os contratos das construtoras com o DENIT só prevêem reajustes a cada 12 meses e as empresas não conseguem aguardar esse período até que o DENIT faça a revisão dos contratos. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção ainda divulgou que, como o custo do asfalto pode representar até 40% do custo total da obra, um reajuste de 8% no insumo pode fazer as construtoras operarem no vermelho, o que levaria à paralisação ou devolução de obras contratadas. Agora, em maio, os consumidores vão sentir um aumento nas contas de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mudou a bandeira tarifária de verde para amarela. O valor cobrado com a alteração vai ser de R$1 a mais a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, a mudança é em função do final do período chuvoso. Com o início do período seco, cai o volume de chuva sobre os reservatórios das principais usinas geradoras do país. Com isso, há necessidade de se fazer uso da energia produzida pelas usinas termoelétricas, que têm maior custo de produção. A partir de hoje, o HBB altera o horário de visita da UTI. Vai ser do meio-dia às 8 horas da noite, sendo permitida a entrada de um visitante por vez. Outro diferencial vão ser os boletins médicos, 2 vezes ao meio-dia e às 6h30 da noite. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol segue aparecendo acompanhado de nuvens no vale. Nos períodos mais encobertos, as instabilidades que atuam sobre o estado podem provocar chuvas isoladas e passageiras. As temperaturas nessa tarde dependem do comportamento das nuvens e podem ficar ao redor dos 26 graus. Amanhã o dia vai ser de sol com nebulosidade variável na região, mas entre a tarde e a noite não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva em alguns pontos. Veja as temperaturas para amanhã e a seguir tem uma entrevista com Volney Baldi sobre o vestibular de inverno da Univates. Dia 10 de junho tem vestibular de inverno na Univates. As inscrições estão abertas. Para falar sobre o processo seletivo, recebemos aqui no estúdio do JU, Volney Baldi. Seja bem-vindo, Volney. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Começamos falando um pouquinho sobre os cursos oferecidos. Quais nós temos esse semestre? Quantas opções aí à disposição dos estudantes ou dos que vão querer ingressar na Univates? Bom, os candidatos que têm interesse aí no ingresso agora no segundo semestre de 2018, eles podem acessar a página da Univates, especificamente no ambiente do vestibular, e lá eles vão encontrar 38 opções de cursos de graduação que estão sendo oferecidos nesse processo seletivo. Então, o candidato acessa a área do vestibular, ele vai ver a listagem dos cursos, e aí para cada curso há um linkzinho que vai levar para o ambiente do curso, e ele vai poder esclarecer dúvidas que ele ainda tiver sobre a área de atuação, sobre o mercado de trabalho, sobre as disciplinas que são oferecidas nesses cursos, né? Para ver se de fato é a área com a qual ele se identifica e em seguida ele faz a sua inscrição para o vestibular. Realmente para ter uma decisão assertiva nessa hora. Sim, se ainda houver dúvida entre duas áreas que às vezes oferecem, ou uma área que oferece 2 ou 3 cursos bastante próximos, assim, semelhantes, né? Ele pode ver as especificidades desse curso e decidir fazer essa opção adequada para o perfil dele, né? Para os interesses dele depois na vida profissional. E falando sobre dicas para quem vai fazer, quem vai se inscrever e fazer a prova, o que a gente pode deixar de dicas para esse pessoal que está se preparando? Bom, o candidato, depois que ele fez a sua inscrição, que ele fez o pagamento da taxa de inscrição também, ele precisa reservar o domingo, né, de prova para fazer a prova do vestibular. Então, o candidato descansa a noite anterior, né, ele vem no domingo para fazer a prova e não programa atividades para logo depois do horário de prova. O horário de prova é das 13h30 às 15h30, então ele reserva esse domingo à tarde para fazer a prova, para fazer com calma, né, e trazer os materiais, enfim, que a gente sempre solicita para a realização da prova e estar atento aos assuntos que estão em voga aí, que estão sendo discutidos na mídia, enfim,
para saber o que ele pode ou não escrever na sua prova de redação, né? Composição dessa prova, então? Somente prova de redação. Os candidatos têm nos contatado procurando em alguma área do site da Univates os conteúdos para estudar, né? Então, como já é... Às vezes provas anteriores, é comum eles alguma pedirem, coisa nesse sentido, sim. Como a gente já vem aplicando essa sistemática, agora a terceira edição já de vestibular complementar no vestibular de inverno, é somente prova de redação. Então, a orientação é essa, né? O candidato procura se inteirar dos assuntos que estão sendo discutidos, que provavelmente essa vai ser uma das temáticas, né, da redação. Então, sabendo o que dizer no momento de escrever, de produzir o seu texto, o candidato já está por dentro do que ele precisa saber, né? E locais que se recomenda, então, para ele estar por dentro? Meios de comunicação, enfim? Isso, ele acompanha as grandes mídias, né? Ele acompanha o rádio, os jornais, tanto locais quanto de alcance nacional ou mundial, enfim. Sites de notícias é bastante importante, porque o texto provavelmente ele vai, além de trazer um desses assuntos, né, para discussão, ele vai solicitar também, não tanto o texto, mas enfim, depois o enunciado que convoca o candidato a escrever um tipo de texto, né? Então ele precisa estar ciente de que ele precisa ter o domínio de diferentes tipos de texto para produzir o texto adequado que é o solicitado, né? Então não adianta simplesmente escrever qualquer tipo de texto se não observar as características desse texto. Então, por exemplo, uma crônica, se o candidato tiver que escrever uma crônica ou tiver a opção de escrever uma crônica, ele precisa saber o que caracteriza esse tipo de texto. E aí, dentro desse texto, desse tipo textual, ele vai colocar as informações sobre o assunto que está sendo debatido no momento da prova. Importante mesmo porque é uma questão, né? É a redação e essa é a questão geral da prova, né? Essa é a questão que vai nortear depois a classificação dele, né? Então, precisa resolver essa questão para poder ter uma nota e poder se classificar no vestibular. E vou na inscrição, como fazer? Presencial, também pelo site? Acesso à página da Univates, né? O www.univates.br/vestibular, e vai ter lá vários links com informações, dúvidas, enfim, e o link específico para a inscrição. Se por acaso o candidato não tiver acesso à internet, tiver momentaneamente impossibilitado de fazer a inscrição, ele pode vir até a Univates, no atendimento Univates. Os atendentes estão preparados para orientar, esclarecer sobre eventuais dúvidas e auxiliar na inscrição também. Ivone, é importante até para tirar uma dúvida que talvez possa surgir também, o vestibular de inverno ele é para a modalidade presencial, né? Perfeito, os estudantes perfeito. que quiserem a modalidade à distância é diferente, né? Sim, esse processo seletivo ele é só para os cursos presenciais. Então, o vestibular de inverno para os cursos presenciais e para aqueles que têm interesse nos cursos de ensino à distância, eles acessam a página, o ambiente específico do EAD e lá eles vão encontrar as opções de datas com a prova agendada, para as quais eles podem se inscrever nos horários que melhor lhe convierem, né? Então, é diferente. O EAD tem as provas agendadas, com horários já determinados e datas também definidas. Para o vestibular de inverno, os cursos presenciais com data no dia 10 de junho, a prova a partir das 13h30. Perfeito, Ivone, obrigado pelas informações, pela presença. Obrigado pelo espaço. Certo, então, mais uma vez, obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência do Jornal da Univates, primeira edição, está de volta. Após assumir a organização e realização da 15ª Festa de Maio, a SIC Teutônia segue com as tratativas para o evento que comemora os 37 anos do município. Vai ser entre os dias 23 e 27 de maio, junto ao Centro Administrativo. Dia 10 às 7 da noite, os expositores da Feira Comercial, Industrial e de Serviços participam de reunião com coquetel para orientações gerais. O encontro vai ser no auditório 3 da SIC, quando vai ser detalhada a estrutura do parque de eventos, a programação e abertura oficial, datas de montagem e desmontagem dos estandes, horários de abastecimento e limpeza dos estandes.
O município de Travesseiro também passa a contar com o projeto Caminhos Autoguiados no Vale do Taquari. A iniciativa é da Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, Amturvales, em parceria com os passeios da Colônia, Administração Municipal e Emater. Os caminhantes vão ter à disposição 13 quilômetros e 800 metros de trajeto em área urbana que podem ser percorridos em qualquer dia da semana, se orientando por placas indicativas sem a necessidade de condutores. Moradores de Arroio Grande criaram um projeto de revitalização do arroio que dá nome à localidade, chamado Amigos das Águas do Arroio Grande. A intenção é fazer trabalhos de conscientização ambiental por meio de diagnósticos comparativos e medidas de menor a maior impacto. O primeiro mutirão foi em 14 de janeiro, recolheu 3 toneladas e mobilizou 70 voluntários. O Arroio Grande tem nascente em Capitão, passa por diversas localidades, recebendo águas de vários afluentes, como córregos e riachos, até desembocar no Rio Taquari. Uma obra sobre a imigração alemã em Lajeado e no Vale do Taquari. O personagem principal, Antônio Fialho de Vargas. O pré-lançamento do livro vai ser amanhã à noite. Lajeado foi colonizada por alemães, a chegada deles pelo rio. E o que eles fizeram aqui? Primeira tarefa que eles cumpriram foi comprar uma área de terra. E aí se estabeleceram e o primeiro compromisso era que eles tinham que produzir. O livro Unsere Heimat reúne dados já disponíveis sobre a imigração, mas também ligação de fatos para responder questões como por que de uma hora para outra Antônio Fialho de Vargas decidiu se estabelecer na região, onde hoje está Lajeado e o Vale do Taquari, além da influência no governo da província. Isso foi uma ideia que surgiu a partir de uma conversa que tivemos eu e o meu colega escritor Lucildo Allert, que foi professor aqui da Univates por um bom período, professor da área de Estatística e Economia, e ele já tinha um trabalho feito de pesquisa sobre a imigração alemã. E aí surgiram questionamentos. Por exemplo, o personagem principal aqui é o Antônio Fialho de Vargas. Quem foi Antônio Fialho de Vargas? A pesquisa foi baseada em entrevistas e também no material pesquisado por Lucildo Allert. A contribuição dos alemães foi muito grande em várias áreas, especialmente na formação das comunidades, na educação, no ensino, e também uma outra contribuição muito significativa é a contribuição na área da arquitetura, onde a marca germânica está muito presente no estilo arquitetônico em Chaimel. Isso ainda se encontra muito aqui na nossa região e ainda algumas obras estão sendo erguidas nesse estilo arquitetônico. O pré-lançamento da obra vai ser amanhã às 7h30 da noite, durante o 40º Colóquio Literário da Livate. Vai ser no Salão de Festas do condomínio Blumen Park da Imogel, em Conventos. E a seguir, a LAF se prepara para enfrentar o América de Tapera. O próximo compromisso do Lajadense é sábado às 7h30 da noite na Arena Alviazul. Em casa, o time de Lajeado enfrenta o Aimoré. O Lajadense está na 4ª colocação do Grupo A com 18 pontos. Já o adversário na 3ª colocação com 20 pontos. Se vencer, sobe uma posição. Dependendo do resultado da partida entre Inter de Santa Maria e Bagé, pode subir até 2 colocações. No fim de semana, a LAF venceu a ZIF de Birubá por 3-1 no Complexo Esportivo da Univátios. A preparação para a próxima partida, que é contra o América de Tapera, no sábado, começou ontem. Na estreia da LAF, vitória. 2 gols de Biel e 1 de Duda Belo. Ganhar a primeira partida deixou a equipe na 2ª posição da Liga Gaúcha de Futsal com 3 pontos. Início de competição que é sempre tenso, mas que para o time de Lajeado foi positivo. Sempre muito difícil, a equipe, a gente não sabe como vai se comportar, até para os atletas, para a torcida, para toda a comissão, é sempre muito estressante, né? A gente fica pensando como é que vai ser, mas foi bom, a gente tirou esse peso da estreia, tiramos essa situação de começar o campeonato, começamos bem com uma vitória, isso que é muito legal,
E é sinal que nós estamos indo pelo caminho certo, né? Que a gente está trabalhando e está buscando sempre aprimorar e estamos no caminho certo. Eu acho que saiu pela pegada do nosso time. Desde o começo a gente disputando cada bola, não perdemos uma dividida, a gente gritando na cara dos caras, finalizando bem, isso é importante. O Gaúcho fez boas defesas, não tirando o mérito do Basílio também, que defendeu muita bola, defendeu umas 4 bolas difíceis. Só que a gente treinou bem a semana inteira, então, consequentemente, se tu treina bem durante a semana, tu vai jogar bem também no sábado. No ano passado, no primeiro jogo contra o América de Itapera, fora de casa, a equipe de Lajeado perdeu de 5-2 para a partida de sábado. O negócio é deixar a história no passado e escrever novas páginas nesse livro. E jogar lá em Itapera sempre foi muito difícil, a equipe do adversária lá, a equipe do América sempre foi uma equipe que sempre chegou ano passado muito bem nas quartas de finais e nas semifinais. É um grande treinador também, mas nós temos que se preparar. A gente sabe que vai lá para a maior pressão possível, né? Vamos ter uma pressão do início ao final do jogo e temos que trabalhar isso, temos que trabalhar a cabeça dos meninos, temos que trabalhar também, termos muito atenção nesse jogo. É um jogo que requer uma atenção muito grande e esperamos lá buscar algum ponto também. A gente tem que trabalhar firme essa semana, porque o adversário de sábado é mais qualificado do que a ZIF, não desmerecendo a ZIF, claro. Só que a gente tem que pôr nosso ritmo. Nosso time jogou muito bem a partida por ser uma estreia. A gente marcou muito bem, claro que sempre tem alguma coisa para melhorar. E o professor Bela já começou trabalhando firme desde ontem. E assim que a gente vai ter essa pegada essa semana, para chegar sábado preparado para o jogo. Ter ganho contra a ZIF em casa dá tranquilidade para a equipe. Tira o peso de fazer os primeiros gols na competição. Para que isso se tornasse realidade, garra e vontade foram palavras que marcaram essa partida. É uma das minhas características, né? Sempre foi formar uma equipe sempre aguerrida, né? Então, isso desde que quando eu jogava eu tinha essa característica de ser aguerrido, com muita vontade. E é o princípio de tudo, né? A gente tem que ter esse princípio, pelo menos, na vontade. Para vencermos, a gente precisa correr atrás, precisa se dedicar, precisa tentar buscar, né? Ter brilho no olho sempre que a gente fala para buscar as vitórias. E a equipe teve isso. A equipe teve, além de tudo, um entrosamento aí que foi além do nosso esperado, muito além mesmo do nosso esperado. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.